Uai, não sei o que aconteceu. A live caiu, vamos começar de novo. Deixa eu ver aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar os trabalhos. Oi, Maia! Boa noite! Então, hello, pessoal. Estou abrindo aqui a nossa sequência. Oi, lindona, boa noite. Oiê, boa noite, deu certo. Falei, ai meu Deus, será que eu que tô dando problema nesse negócio? Pois é. Boa E aí, pessoal, noite, tudo bem? Estamos aqui. gente, para quem não conhece, essa é a Teacher Carol. Agora nós vamos falar um pouquinho da gente, para vocês conhecerem. Vamos só esperar o pessoal entrar. Liguei uma musiquinha aqui, tá te incomodando, Carol? Porque eu sou mais. Eu gosto de Não, música. tá gostoso. Nossa, eu adoro. Pra mim é bom demais, me ajuda a me organizar, não sei. É, Gosto eu mais de gosto de música. silêncio. Eu gosto de silêncio. Eu faço tudo em silêncio. Pois é, eu É sou mais. barulhenta. Ainda agora eu tava dando uma lição sobre isso, vizinhos barulhentos e tal e Sério? tal. Aí na pergunta do livro, você é um bom vizinho? Eu falei, não, prefiro não comentar. Isso. Nós somos uma família bem barulhenta. Noisy family. Ok, very good. Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria tão grande receber vocês aqui na nossa primeira live. O maridão entrou na live, gente. Ah, resposta. Vou falar um pouquinho do projeto. A gente vai explicar para vocês alguns aspectos teóricos, né? Para vocês conhecerem tudo que a gente pensa a respeito da educação infantil. Claro que não dá para esgotar o tema numa live, mas a gente vai se esforçar aí para tirar todas as dúvidas, né, Carol? E é isso aí. Então, eu sou Janaína Brito, né? Sou professora há 13 anos, 14 anos esse ano. Sou esposa, filha de Deus, mãe de 3 crianças maravilhosas. E a gente faz homeschooling, somos uma família. Oi, Cássia, boa noite, gente, pessoal que está entrando. Somos uma família homeschooler. Os meninos chegaram a frequentar a escola um tempo, mas foi bem pouco tempo. E estamos aqui na luta para ensinar todas as matérias e dentre elas o inglês. Então, o home surgiu desse desejo, né, de ajudar famílias a alcançar esse objetivo, né, que parece ser algo muito difícil, mas a gente vai mostrar para vocês, dá trabalho, mas difícil realmente não é. Então, a gente vai fazer isso aí. E agora eu vou passar a bola para a Teacher Carol, enquanto ela se apresenta, eu vou ligar o ar, porque aqui está muito quente. Gente, pessoal reclamando de frio no Facebook, eu tô, meu Deus, aonde que tá esse frio que não chega aqui? Então vocês, a Teacher Carol vai se apresentar e eu vou ligar o ar aqui Tá rapidinho. bom, beleza. Aqui também tá calor, Cuiabá. Então, eu moro em Cuiabá. É, Eu sou formada em letras, né? Ah, Cuiabá, pra quem não sabe, já perdeu até a identidade, né? É a cidade do Padre Paulo. Então, eu sou de Cuiabá, nasci em Sinop, mas moro aqui há 3 anos. Sou formada em letras e eu atuo pelo método natural faz cerca de 4 anos. Eu comecei com crianças, né? Especificamente com crianças, a partir dos 4 anos até os 6 ali. Eu me arrisquei só nas primeiras idades. Aí, no início, né? E depois eu fui... Porque, assim, o método natural, ele não tem, né, uma base, um aporte pra gente seguir. Então, a gente tem que meio que tateando no escuro. Pra criança, pelo menos, é assim, né? Então, foi assim que eu fui e estamos aí. Agora eu já tenho um trabalho mais concreto, né? E já tenho um tempo de prática. E aí foi nisso que eu e a Janaína nos encontramos, através do método natural, né? Porque é muito raro, ó, a gente não aprende na faculdade, isso é fato. Não aprendemos na faculdade, a gente esbarra com isso, pela graça de Deus, no meio do caminho. E aí eu encontrar uma professora que trabalha com o mesmo método que o meu, tudo bem que eu já conhecia, né? O método eu aprendi com o professor Hugo Medeiros, mas assim, outras professoras, né? Eu não conhecia. E a gente começou a trocar figurinha e assim foi.
e desenvolvemos esse projeto. Estamos aí, né? O filho tá sendo gerado aí faz alguns meses já, né? Quase um ano já, eu acho que assim, tá no coração, né? No coração de Deus, assim. Mas agora, graças a Deus, com a ajuda da Amanda também, que é a nossa super ultra mega designer, tá saindo dos planos, indo pro concreto, né? Então é isso. É isso Ah, tá. aí, gente. Eu Então, tenho um filhinho na barriga, tá? Um filhinho só tá aqui na barriga. Depois de 2 anos de casado, tentando, esperando, mas Deus sabe o que faz. E estamos aí com o bebê na sim, barriga. estamos radiantes, maravilhados com essa notícia, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, gente, a Amandinha tá ajudando a gente com essa parte da estética, de deixar tudo bem bonito, porque para criança tem que ser realmente muito bem feito, né? Para ficar um trabalho bom, para não ser assim um negócio, né? Não, tem que ser excelente. Né? Bom, uns recados rápidos aqui. Primeira coisa, as lives não vão ficar gravadas aqui no Instagram, a gente vai subir para o nosso grupo exclusivo, né, no Telegram. Ai, meu Deus, como que eu faço para participar desse grupo? Aonde que eu encontro essas informações? Então, tá tudo no nosso site, tá? Tem uma aba lá para vocês se inscreverem na Semana do Inglês, para vocês receberem esses materiais. A gente vai mandar atividades, vai mandar vídeos, né? Áudios para vocês praticarem com as crianças. Então, vai ser tudo bem intenso para vocês terem bastante material para trabalhar em casa. A gente está preparando com muito, muito, muito carinho. Oi, A Angélica, teacher gente, sigam Janaína a falou, Sara. Ah, a teacher Janaína falou que era trabalhoso, né? Trabalhar com método natural, mas o trabalho vocês deixam com a gente, né? O trabalho é a nosso. gente está trabalhando bastante. Vocês só aplicam. Ah, sim, sim. E aí vocês vão receber tudo prontinho para aplicar com as crianças, vai ser bem tranquilo, muito gostoso de fazer. O que vai ter lá no grupo do Telegram? Vai ter a live, que está aqui, quem está assistindo ao vivo vai ver aqui e vai poder repetir lá, né? Vai ter material, PDF, né, exemplos, atividades, e vai ter também áudios, né? Porque a gente acredita que seja bem melhor trabalhar com áudios ao invés de vídeos com as crianças, pela questão do imaginário, né? A gente estuda bastante sobre esses aspectos da educação mais clássica, então nosso objetivo não é encher as crianças de vídeo, né? O nosso objetivo é que eles tenham contato com a língua, e isso é suficiente, vocês vão ver. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, vocês vão deixando aí no chat, a gente vai tentar responder Jana, todas. deixa eu ver aqui. Jerusa perguntou se vai ser mandado por e-mail. Sim, vai estar tudo lá no Telegram, Os materiais. né? O material. A gente ainda está, como se diz, aprendendo a mexer com as tecnologias. E os e-mails estão Chega sendo lá. difíceis, gente. Vamos chegar lá, calma, tudo vai dar certo. O pessoal estava me perguntando, gente, eu me inscrevi, não recebi nada. Calma, calma, os e-mails estão lá, a gente vai conseguir se comunicar. Mas para garantir que nada se perca, né, que às vezes o e-mail a gente manda e não chega, a gente decidiu partir para o Telegram, para vocês terem contato direto com a gente também e não passar nenhuma dúvida em branco, não passar nenhum material sem receber, tá bom? Para ficar bem garantido aí. Certo, fundamentos do ensino de línguas. Hoje a live vai ser um pouco mais teórica, né? Nós vamos explicar para vocês um pouquinho sobre isso. O que a gente faz para ensinar idiomas para uma pessoa? Como que alguém aprende idioma? Vocês têm alguma ideia? Alguém faz alguma ideia? A gente já estuda o inglês, já tem alguma ideia? O que vocês acham que é preciso para a pessoa aprender idiomas? Gente, basicamente, é o uso da língua mesmo, né? Vivência, contato com o idioma, e isso tem que ser diário, viu? Todos os dias. E se eu não tiver contato diário, não vou aprender? Vai, mas vai demorar um pouquinho mais. A sequência. A gente precisa pensar sempre numa sequência para desenvolver de forma didática, né? Não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca teve contato com o idioma e apresentar um texto de Shakespeare de cara e querer que a pessoa se adeque e aprenda tudo, né, Teacher Carol? A gente tem que ter Exatamente. um cuidado com essa sequência. Exatamente. E repetição é fundamental. Eu sei que tem gente que pula da cadeira, né? Nossa, vai ficar repetindo, memorizando as coisas. Meu Deus, que coisa ultrapassada. Não é ultrapassado, é fato. A repetição
é fundamental, né? Então a gente precisa ter contato com aquele vocábulo, com aquela estrutura repetidas vezes, até que no momento o cérebro assimila e aquilo faz parte do seu conhecimento adquirido. Não é, Teacher Carol? O que você acha aí? Isso. É importante lembrar que não é uma repetição, nós não pegamos uma listas de palavras, né, e as repetimos, né? Por exemplo, uma lista de verbos, e vamos repetir aquela lista de verbos relacionado ao cotidiano, por exemplo. Nós não fazemos isso, né? Porque isso não faz sentido pra gente, né? Uma vez que isso não está inserido num contexto, né? Não faz parte de uma realidade concreta, ela não faz sentido na nossa cabeça. Isso não vai fixar nunca, não importe quantas milhões de vezes você repita aquela lista de palavras. Se você não usar ela, de fato, ela não vai fixar. É como um livro. Você lê milhares de livros, mas se você não vivenciar, não colocar em prática, né, aquilo que você leu, nada vai fazer sentido, né? Então, assim, é, é uma repetição, mas dentro de um contexto, né? Então a Sim. gente passa, a gente conversa, faz brincadeiras e numa próxima etapa, quando a pessoa já, estou falando de criança, né? A gente não está falando de criança, mas assim, a gente fala um texto ou alguma coisa assim, né? Faz alguma brincadeira com criança, né, no caso. E na próxima etapa, esse texto, essa brincadeira, essa música, o que quer que seja, ela já vai ter um algo a mais. Ela vai ter aquilo que passou e algo a mais. Aí, numa terceira etapa, aquilo que passou, aquele pouquinho a mais e um algo a mais, né? É sempre A mais B, A mais B mais C, A mais B mais C mais D. Um pouquinho por vez, repetindo tudo que foi visto, para não esquecer, né? Então é dessa repetição, é uma repetição gostosa, a gente nem sente. É isso aí. Oi, Paola, lindona, maravilhosa. Então, gente, basicamente é isso. E o que seria o método natural? O método natural é você aprender o inglês, aprender a língua pela língua mesmo. É você não lançar mão de tradução 24 horas por dia, ficar traduzindo, 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 porque isso não é necessário. A gente não está dizendo que traduzir seja proibido ou que você não aprende nada traduzindo, não é bem isso. Mas a gente defende que não há necessidade e que a aprendizagem tem muito mais sentido quando você tem contato direto com o idioma mesmo. Oi, Alice! Oi, gente! Então, a gente está convidando vocês para conhecer essa abordagem, tá? Nós vamos fazer umas demonstrações, né, lá no grupo. Para quem já segue, a gente já conhece, vocês sabem que eu tenho os meus 3 filhos, por enquanto, se Deus quiser, e eles já falam, né, já conhecem bastante coisa do inglês. E às vezes as pessoas nem acreditam que eles dominem mesmo, né, o idioma, enfim, é uma luta, mas tudo bem, paciência. E vocês vão conhecer um pouquinho do inglês do Luciano, que é o meu filho do meio. A gente preparou uma série de materiais com ele falando para vocês, para estimular as crianças também, para elas verem que existem outras crianças que já falam, que se interessam por esse universo, né? Então, o que seria o método natural? Você vai aprender através de histórias, né? Então, a gente conta uma história, essa história tem uma sequência tranquila, é possível de entender dado aquele contexto, né? E aí acontece esse loop, né, que a Carol estava explicando da questão da repetição. Você vai ver uma estrutura aqui na primeira história, vai entender, vai compreender aquela situação ali. Depois uma história um pouco mais densa, no sentido de vocabulário, de estruturas do inglês, e aí revisa tudo que já foi passado, avança um pouquinho, insere novas coisas, e tudo dentro de contexto, né? Porque aí tudo vai fazer sentido. Você vai lançar mão de vários recursos de aprendizagem para adquirir o idioma. Então não é simplesmente ficar, ai, eu bebo água, eu tenho um carro, meu pai, mãe, filho, filha, avô, avó, tio, tio, não é só isso. As pessoas estão envolvidas dentro de uma situação e aí nessa situação você aprende o idioma. A história é tão boa, tão gostosa, tão envolvente que você nem percebe que você está aprendendo inglês. Uhum. Quer complementar, Carol? Eu quero falar um pouco sobre o que eu sempre explico sobre a questão do método natural, né? Fala método natural, alguns pensam em natureza, que você tem que ir e contemplar a natureza, né? E, enfim, isso tudo é bom, né? Se você tem a possibilidade de aprender já do concreto, né? Ir lá ver uma árvore e falar que aquilo é uma tree, né?
vê lá um pássaro, tá, beleza, isso seria o ideal, né? Do mais concreto possível, do mais concreto possível. Mas quando fala de método natural, não é exatamente natureza, né? Daí eu gosto de lembrar de quando a gente é pequeno, né? Quando a gente é criança. Os bebês, eles não falam, né? Eles só escutam, né? Eles só escutam, eles não nascem falando. E com o passar do tempo, eles vão ouvindo aquela língua, né? Que no nosso caso é o português. Eles vão ouvindo, ouvindo, aí depois eles começam a querer balbuciar alguma coisa. E depois eles, lá pelos, o quê? Eu ainda não sou boa com idade. 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, né? Eles começam a querer falar, né? O básico, né? Assim, de forma um pouco bagunçada ainda, aí vai ficando maiorzinho, vai falando nós vai, nós foi, nós fumo, né? Coisas Troca sílabas de lugar, fala misturado. uma estrutura errada, né? Mas a gente consegue entender o que as crianças falam e vamos corrigindo eles no meio do caminho, né? Quando eles vão para a escola, lá nos seus 6 anos, 7 anos, 6 anos, né? Eles começam a ser alfabetizados, né? Então, quando que eles vão ter contato com a gramática, né? Depois de 6 anos de vida, né? Depois de 6 anos de contato com uma língua. Então, não faz sentido a gente querer começar a estudar uma outra língua, a qual a gente não está habituado sequer a ouvir cotidianamente, né? Porque uma criança ouve o tempo todo, 24 horas por dia, aquela língua, né? Então, não faz sentido a gente querer estudar uma outra língua, seja inglês, seja qualquer outra língua que for, partindo do mais difícil para o mais fácil. Não faz sentido a gente começar estudando gramática, a gente começar decorando palavras soltas, decorando lista de verbo regular e irregular. Não faz sentido. Para depois a gente conseguir falar, para depois a gente conseguir montar uma frase, né? Então, o método natural, ele é baseado nessa estrutura, do mais fácil para o mais difícil. E tem como referência, no caso, assim, vamos pensar que nós somos bebês, estamos aprendendo uma língua, né? A gente ainda tem que aprender a falar, né? Então, é mais ou menos isso. Nós somos considerados bebês. E como os bebês aprendem, nós também temos que aprender agora. Claro que a nossa capacidade cognitiva é maior, então a gente vai acelerar um pouquinho, né? Mas a ideia é a mesma. Então, é natural por causa disso. Ele tem que acontecer de uma forma natural, né? É o mais eficaz. O mais eficaz é que isso aconteça de forma natural, sem pressão. Porque quando vem as pressões, porque os bloqueios, né? Quando você inicia do mais difícil para o mais fácil, pá, bloqueio. Claro que você vai criar um bloqueio. E não importa. A maioria das pessoas tem isso com inglês, com matemática também, né? Porque se aprende matemática de uma maneira errada na escola, não se aprende do concreto para o abstrato, se aprende do abstrato para o concreto. Então, assim, a gente cria bloqueio. A gente cria bloqueio com tudo que é muito difícil e que a gente não entende. E que nos é cobrado muito, né? Então, é aí que criam os bloqueios. Ensinando as crianças desde o começo, habituando elas a falarem, a ouvir aquela língua. Se errar não tem problema, corrigindo naturalmente, sabe? Sem pressão, não tem erro, tá? Então, o negócio vamos agir nas crianças. Pensem nas crianças, tá? Se a gente tá com bloqueio, a gente tira, beleza, mas é um pouquinho mais difícil, a gente tira, mas não é melhor nem ter tido, né? Aí estamos aí para isso. É verdade. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem com alguma dúvida, algum problema, alguma situação, podem falar com a gente. Teve alguém que perguntou como que faz para entrar no Telegram, né? Então, no nosso site, lá no Home English Home, vocês vão se cadastrar lá embaixo, né? Deixar o nome, o e-mail para a gente entrar em contato com vocês quando precisar. E lá em cima, no canto superior direito, tem um botãozinho, grupo do Telegram. É só clicar lá que vocês vão ser direcionados automaticamente e essa live vai ficar salva lá, tá? Nosso primeiro tema, né, pra gente já partir pra prática, nós vamos falar sobre 3 tópicos. São toys, food e movie. Para vocês que são pais, que são adultos, nós vamos explicar tudo isso em português.
Mas para as crianças não há necessidade, elas vão ser simplesmente expostas a esse vocabulário, tá? Então nós vamos trabalhar, nós vamos enviar lá no Telegram um áudio, né, para as crianças ouvirem. Então vocês já sabem, está falando de brinquedo, de comida, de filme, né? E as crianças vão ser instigadas a aprender sobre o favorite dele, que é o favorito. O que eles têm de favorito, né? A comida favorita, o brinquedo favorito, o filme favorito. Então, vocês que são pais, já preparem essas questões aí. O que a criança mais gosta de brincar? Qual é o brinquedo do momento, né? E qual que é a comida que eles mais gostam? Qual que é o filme que eles mais gostam, se vocês permitem que assistam filme, né? Claro. E aí nós vamos colocar lá para vocês o nosso primeiro PDF. Tá lindo, né, Amanda? A gente tá amando tudo. Amanda, estamos amando. É. E aí vai ser esse PDF, tem uma atividade também. E Tia Carol explica pra gente como é que tá lá a atividade, pessoal. Tá. Você vai mostrar ela aqui ou não? Não dá, né? Tá. Só Oi? quem tiver no Telegram. Só quem tiver no Telegram. Boa, boa, boa. Tá, então a atividade está bem simples, tá? Eles vão ter um já prontinho, né? Um PDF prontinho, só para eles mostrarem para as crianças, né? Na hora de falar What's your favorite food? Aí vão ter umas comidinhas no quadradinho. What's your favorite toy? Daí vão ter os brinquedinhos, né? Daí a criança já vai saber. Você não precisa traduzir nada. Calma, né? Calma, que a nossa cabeça de adulto, que não foi educado no método oral, já vai querer traduzir, mas calma, as crianças não precisam. Elas só vão olhar e vão saber o que é aquilo. Então, daí depois vão ter as atividades, né? A atividade é simples, vão ter basicamente a mesma estrutura do PDF com as imagens, mas o quadradinho vai estar vazio. Daí vai estar escrito lá em cima, What's your favorite? Daí toy, movies, movie and food, né? Aí vai ter um quadradinho e o seu filho, ou, né, sua criança vai desenhar lá dentro qual é a coisa favorita dele. É assim a atividade, bem simples, porque vocês precisam fazer, né, amanhã para de noite já assistir outra live, vai ter mais exercício, então, para não acumular, né? Então tem que ser básico. Essa questão da atividade também, a gente quer deixar claro aqui que ela é adaptável para todas as idades, né? Então, assim, nesse primeiro momento a gente não vai fazer versões, mas eu queria dar uma sugestão. Se o seu filho é muito pequenininho, 3, 4 anos, não desenha, não domina, não tem domínio, né, do lápis, não faz desenho, não faz nada, pegue objetos concretos com eles, né? Então, assim, observa lá as figuras e acha os objetos. E aí, quando você puser o áudio para a criança escutar, você apresenta o objeto, tá? Mostra o objetinho, sei lá, um lápis, aí vai estar pencil, claro que não vai ter um lápis, né? É comida, brinquedo, isso aqui. Então, aí você apresenta lá uma bola, ball, aí vai estar lá, entendeu? O áudio vai falando e você vai mostrando, tá? Dessa forma, vocês vão desenvolver o inglês. Gente, nós vamos destravar todo mundo. Não vai ficar ninguém sem falar inglês aqui. Certo, gente? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pode até pegar revista, né? Revista, coisa assim, recortar de algum lugar e colar em cima, né? Se a criança não tem a coordenação motora ainda. Essa é uma pergunta que aparece muito aqui, que a moça, deixa eu ver aqui, a Ludmilla perguntou. A partir de qual idade posso usar o método? Gente, é desde o ventre da mamãe. O neném da Carol está sendo estimulado nas aulas de inglês. Né? Já vai então, nascer assim, falando hello. Já vai saber já. Por que a gente defende isso? Né? Um pouquinho da nossa experiência pessoal. Tem muitos anos que eu sigo o professor Carlos Nadalim, e eu fiz o curso dele, né, de pré-alfabetização, curso de alfabetização. E quando eu fui assistindo aquilo, eu falei, gente, isso faz todo sentido para o outro idioma também. Qualquer idioma que você aplicar daquela forma, vai ser muito sucesso, né? É claro que nós não vamos fazer uma versão do professor Carlos Nadalim no Home English Home, mas a gente vai adaptar muita coisa. A questão da oralidade, né? Então, assim, é focar na oralidade, é focar na fala, é na audição, é tudo que a criança ouve, repete, ouve, fala, ouve, reproduz.
é isso que vai fazer com que ela seja fluente no idioma, né? A questão da parte escrita nós vamos deixar para depois, tá? Então, assim, desde o ventre da mãe, a criança, você já pode colocar os áudios. Você tá grávida, pode colocar os áudios, não vai fazer mal nenhum pro seu bebê. E vai fazer muito bem para ele no futuro, porque o bilinguismo, né, tem alguns estudos que já falam disso, ele favorece demais o cérebro da criança. Então, não tem risco nenhum, podem ficar tranquilos, certo? Com relação à faixa etária. E os mais velhos, né, que já leem, que já tem aí por volta dos 9, 10, 11 anos, a gente vai usar essas nossas atividades de uma forma mais complexa com eles, né? Então, a mesma atividade sendo aplicada de forma diferente para as crianças em níveis diferentes de maturidade, tá bom? Então, até nisso o método é vantajoso, porque ele é aplicável para, se você tem 3, 4 filhos em idades diferentes, todos eles vão ser muito beneficiados. Então, vocês corram lá no Telegram para assistir essa live de novo, anotem possíveis dúvidas, tá? Escrevam pra gente, chama os amigos e vem, que amanhã nós estaremos aqui. Certo? Mais alguma dúvida? Carol, você quer falar alguma coisa? Não, acho que já falei bastante. Tá certo. Gente, então nós agradecemos do fundo do coração, compartilhem com os amigos. E usando atividades, vocês tirem foto, marquem a gente, tá? Podem marcar que a gente quer ver mesmo. Então, vou repetir o Telegram, tá lá no nosso site, do lado em cima, canto superior direito. Isso, tem o link lá, tem um botãozinho, só apertar o botão do site que já vai ficar. Vocês já vão ser direcionados automaticamente para o grupo do Telegram. Vai ficar salva aqui, deve ser no Instagram, né? Não vai ficar salva aqui no Instagram. A gente vai publicar a live lá, tá bom? A gente vai reunir todo o material lá. Certo? Se E amanhã às 9h30. Dúvida, né? Vamos, Sim, logo que acabar aqui, a gente abre uma caixinha e vocês perguntam. E se for assim muito complexo, amanhã a Jana responde. Não sei se eu vou estar aqui, mas aí a gente vai respondendo, né, conforme consegue. Certinho. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até aqui. Encontro vocês lá no Telegram. Tem box de pergunta depois da live. E é isso aí. Compartilhem, divulguem. Muito obrigada. Forte abraço para todo mundo. Isso aí, gente. Tchau, tchau, Carol. Abração. Tchau, tchau, Peter. Beijos.